mais uma vez, não há falsidade, a Câmara definiu o contribuinte, mediante estrutura criada, procurou utilizar abusivamente do tratado. Mais um caso para terminar, que é o caso Colgate, também um caso muito famoso, muito conhecido, né, que foi julgado na Câmara Superior. O que aconteceu aqui? É o caso da thin capitalization. O contribuinte, ao invés de capitalizar, empresta. E aí o fiscal entendeu que as despesas com o empréstimo seriam indedutíveis, com base nessa regra da dedução, lá, que é uma regra muito antiga, não era nem nascido. E o empréstimo, ao invés de capitalização, que se entendeu, ora, na situação em que uma empresa controla a outra, não é? O empréstimo, na verdade, é para ela própria e não é possível entender isso aqui como dedutível. A Câmara definiu que na hipótese de empréstimo ao invés de capitalização, despesas incorridas são indedutíveis. E aí que é interessante que essa decisão veio antes da regra antielisível específica, não é? Que criou as regras de subcapitalização. Veja, essa regra de subcapitalização que existe, ela diz assim, aplica-se salvo se o contrato for falso. Desculpa, se o contrato for falso, não é? Ela não vai ser aplicada. Então, aqui não se aplica, aqui ela se aplicaria. Mas, na inexistência da norma antielisiva específica, utilizou-se uma norma, não é, que talvez não tenha sido criada para esse tipo de problema, mas ela foi interpretada para abranger o caso. Bom, e aí, quais são as conclusões que a gente retira disso aí tudo? Né? Primeiro, assim, vocês vão, né, até... Só trouxe aqui no meu slide um acórdão do judiciário antigo também, né, de 86, eu já era nascido, né, mas tinha 10 anos. Então, se trouxe lá aquele acórdão judiciário, apenas um. Os outros todos são do Conselho. Isso aí é algo, assim, aqui na nossa cultura jurídica brasileira, tendo em vista que o contribuinte pode sempre ir ao judiciário, é uma coisa estranha, não é? Eu não consigo entender por que esses casos não estão no judiciário. Não é? Eu não consigo ainda... Essa é uma pergunta que eu sempre fiz, né, que eu sempre apresentei aqui na Receita, para entender o que acontece com esses casos. Eu não sei se o contribuinte paga. Se o contribuinte paga, é uma boa notícia. Né? Mostra que o Conselho está trazendo decisões com legitimidade. Né? E fica aí uma lição para o Conselho. Né? Que é importante ele ser independente. Né? Que é importante ele sempre ser legítimo, tem sempre legitimidade nas suas decisões. Agora, evidente que o contribuinte uma hora vai para o judiciário. E aí é que mora, talvez, a grande ponto de interrogação, porque sempre, nesse congresso, que nós vamos no congresso, sempre se fala isso. Olha, essas decisões do Conselho elas não vão se manter no judiciário, porque o judiciário vai dar a grande causa aos contribuintes. Né? Evidentemente que eu, como advogado público, né, tenho que pagar para ver, lógico. Mas, de certa forma, a gente, diante da inexistência, talvez, dessa norma antielisiva, tá certo? Talvez tenha algum tipo de fragilidade na nossa argumentação que a gente vai ter que verificar lá no judiciário. Mas o que se verifica nas decisões do Conselho é muita razoabilidade na análise dos casos. Né? Veja-se, não existe, de fato, na norma brasileira, a regra anti-elisão. Mas o problema tem que ser tratado de alguma forma. A forma que existe para tratar desse problema evidentemente, utilizando os conceitos existentes e debater. Né? Debater, aprofundar a análise até o ponto em que haja uma fundamentação razoável. Eu acredito em todas que essas fundamentações são razoáveis para os casos de planejamento tributário. Outro ponto que é importante. As estruturas utilizadas exclusivamente para economizar tributos, elas passaram a ser amplamente, utilizadas aqui. As estruturas criadas, né, para exclusivamente economizar tributos, elas passaram a ser amplamente utilizadas no Brasil. Não é? E veja-se, são estruturas que se repetem no mundo. Não é exclusividade do Brasil, não é uma jabuticaba. Não é? São coisas que estão em curso no mundo nesse momento. Há uma análise das estruturas voltadas ao planejamento tributário com base em normas que não foram pensadas originalmente para lidar com esse tipo de problema. Ponto mais importante, a argumentação nos acórdãos
da Fazenda, também dos contribuintes, ela escapa do formalismo, não é? Da interpretação restritiva de normas legais tributárias, há uma atualização das regras mediante interpretação, e aí há um forte influxo dos princípios que estão na Constituição Federal de 88. Capacidade contributiva, principalmente, não é? Todos os princípios de solidariedade que informam e animam, né, essa interpretação. E o sucesso aqui, aí falando aqui, vendendo um pouco peixe, né, da Procuradoria, dos fiscais, evidente, o sucesso está calcado na apresentação de provas e na demonstração da necessidade de impedir que o contribuinte reduza abusivamente a eficácia da legislação. Então, senhores, eu deixei o e-mail, né, se alguém quiser ter acesso a esses acordos, né, mas não pode mandar muito e-mail, porque a Caixa não aguenta. E eu queria, mais uma vez, me congratular, dizer parabéns ao Marcos, né? A questão que está sendo colocada aqui, ela é uma questão que, assim, tentar obter uma segurança jurídica para o contribuinte, eu acho que nós não vamos obter na norma telisível. Eu não sou contra a norma telisível de jeito nenhum. Quer dizer, eu acho que a norma telisível ela tem que existir. Mas, com a norma telisível, a gente não obtém a segurança que o contribuinte pretende. Não é? Eu vejo, assim, como futuro dessa questão o debate. Quer dizer, eu sempre penso mais na forma com que esse debate vai ocorrer e se esse debate vai acontecer em termos justos e equânimes, né, de modo que a gente consiga, com razoabilidade, convencer tanto o contribuinte a pagar o tributo devido, como a Fazenda a não fazer lançamento arbitrário, que não é interesse de ninguém. Então, agradeço e fico à disposição.